Dilemas número 80 nessa semana de combo. 2 dilemas numa só semana. Luanda Barros, como você tá? Tô bem, tô animada. Tá animada? Tô animada. Tá animada pra esse dilema de hoje? Porque quando você vem com esse olhinho assim brilhando, eu já digo, ó, lá vem. Não, tô animada, tô animada. Tá animada. Da vida, pra vida, sim. É isso. É isso. Fora Bolsonaro. Totalmente, fora Bolsonaro. Então tá. Caboge, solta a vinheta, por favor. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. O que temos hoje? Me conte, nos conte. Diga para o Brasil. Eu adorei o título do dilema dessa Valentina. Vamos lá. Queridos Lu e Peu, estou aqui dando mais uma mordida em um bolo de chocolate pensando que ouvir o Dilemas consegue ser melhor do que isso. Que é isso, gente? Porque além de gostoso, ainda nos movimenta por dentro. Nossa, Valentina. Pronto, é isso. É Bem-vindas ao Dilema. Muito obrigado. Acabou. Temo que esse e-mail fique longo, então já vou começar. Nem ficou, viu, Valentina? Olha, temos recebido cada um. Esse tá ótimo. Quando passa de 5 laudas, me dá um arrepio. Sempre tive muitas pessoas na minha vida desde nova. Tenho uma família com pai, mãe, irmãos e amigos próximos. A sensação de amor e de me sentir amada sempre me chegou fácil. Mais do que isso e mais importante, tenho a sensação de que sempre pertencia a esses grupos, pessoas e relações. E a sensação é boa. Oh, rapaz. É boa mesmo, Valentina. Mas aí eu comecei a fazer análise. Complica, né, Valentina? Sempre complica, amor. Adoro. Fazendo análise, senti que mudei para melhor, por mim, mas mudei sozinha. A sensação é de ter passado um tempo fora do país e, ao voltar, ter que encontrar boa parte das pessoas do mesmo jeito. Nessa mudança, sinto que desencaixei da maior parte das minhas relações, como se tivesse ficado inadequada para boa parte delas. O sentimento que vem daí é angustiante. Uau. Quero voltar a pertencer. Mas como? Mudei e sinto que não caibo mais em lugares que já estive. Em alguns momentos, sinto que sou quase uma desconhecida para as pessoas que já me compreenderam demais. A associação entre crescer, expandir por dentro e ser sozinho tem se apresentado muito empiricamente para mim. E me pergunto, é assim sofrido mesmo? Risos. Minhas perguntas são: o autoconhecimento é um convite à solidão? É possível crescer, amadurecer, sem perder o vínculo com as pessoas que foram extremamente importantes para a gente um dia, tipo amigos de longa data? Crescer necessariamente tem a ver com deixar a tribo? É esse incômodo sofrido mesmo? Essas questões têm sido meus dilemas, porque se não vigio, me pego negociando coisas importantes, tipo dizer sim para coisas que quero dizer não. E este é um lugar que não quero mais ocupar. Enfim, à luz, com amor, Valentina. Peraí que continua, porque ela mandou um segundo e-mail, né? Então, essas duas Valentinas, semana de né? complementos. Exato, ela mandou um segundo e-mail que tinha 2 PS. PS, quando me dei conta que esses crescimentos internos e externos começaram a me levar para lugares de destaque na vida profissional e pessoal, e aqui estou falando de destaque no sentido de separado também, eu comecei a perceber um movimento de autossabotagem para permanecer no mesmo lugar, na tentativa de não ter de lidar com a solidão, ou o medo de ser maior e não caber. PS2. Obrigado pelas inspirações e revoluções que acontecem dentro de mim todas as vezes que escuto dilemas. Vocês, que presente bonito. Com mais amor, Valentina. Gente, Valentina, primeiro eu queria dizer que o seu dilema também é meu. Uma coisa que a gente também escuta, né? Quando a gente coloca algum dilema no ar e a gente recebe muito e-mail, inúmeros, falando, nossa, esse dilema número tal podia ter sido escrito por mim e tal. E esse seu dilema, ele também é meu. E eu queria, então, já que estamos falando disso, eu queria abrir a conversa aqui
trazendo um aspecto muito íntimo, muito particular meu, mas que nesse espaço aqui de segurança e de conforto que é o Dilemas, eu me sinto muito à vontade para fazer. Vamos lá, eu vou ter que segurar aqui, vamos ver. Veja bem, Lu e eu, a gente tá junto há 15 anos. E a gente mudou de CEP 13 vezes. E devemos mudar outras tantas. E isso que você fala do autoconhecimento, da autoobservação e da capacidade da gente se olhar e passar por esse confronto ou conflito antes de um confronto. Entre tudo isso, essa sensação de não caber, de não pertencer, de dizer, caramba, mas eu tô olhando, eu tô tentando me transformar. E aí você sente que pessoas que você ama não acompanham, abre aspas, tá? Acompanham e tal. E isso para mim foi uma sensação recorrente a cada mudança de CEP. E eu explico. Quando a gente saiu do Recife depois de uns anos em São Paulo, eu olhava para o Recife e dizia, caramba, parece que o tempo parou no Recife, né? Quando voltava lá e revia a cidade, os lugares, as pessoas, eu dizia, caramba, parece que parou. Quando a gente saiu de São Paulo, antes mesmo de sair, mas quando a gente tomou a decisão, eu já olhava para São Paulo com todos os pés atrás de uma cidade que tinha se transformado em um determinado aspecto, num pesadelo para mim, que é essa São Paulo demandante, a São Paulo wannabe, que quer ser sempre outra coisa que não é, e isso me cansou muito. Então, antes de sair, eu já estava cansado. A gente foi pro interior de Minas fazer um detox. Essa história a gente já falou muitas vezes. Bastaram 7 meses para eu entender que aquilo também não era o lugar. A gente só fez 9 amigos em Barbacena. E quando a gente chegou em Brasília, parecia que eu estava muito calejado nas mudanças, né, tantas e tal. E eu fiquei acuado durante 3 anos, dizendo assim, cara, eu não vou conseguir dedicar essa energia de novo, não, de conhecer as pessoas e tentar me aproximar. Eu vou ficar aqui quietinho na minha. E não era que eu julgava as pessoas idiotas ou nada disso, não. Era que eu realmente ficava meio indisposto comigo mesmo a fazer praticar essa força que demanda tanta energia. Tinha também uma sensação de que a gente pudesse ir embora a qualquer momento. Teve o tempo inteiro em todo lugar. Sim. Todo lugar, porque é isso. Veja, São Paulo foram 8 CEPs, sei lá, 7 CEPs. Então, sempre tinha uma coisa que era, não, a gente vai mudar de endereço, mas na verdade a gente está mudando outras coisas. A gente está mudando de trabalho, está mudando círculo de amizade. Ou seja, era uma coisa constante, né? E em Brasília, especificamente, para mim tinha uma coisa que era, isso aqui é uma chuva, daqui a pouco a gente vai embora, eu vou ficar aqui sem fazer nada, até que eu notei que não era bem assim. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, 2 coisas me ocorreram muito quando o Lula leu o seu e-mail, que podia ter sido meu. A primeira é que essa falsa sensação de que a gente vai ficando tão maior que não cabe, ela por si só já é uma autossabotagem gigantesca, que é essa sensação, né? Estou maior do que era antes, estou melhor do que era antes e tal. E a gente olha ao redor e não encontra eco nas pessoas que conviveram com a gente, que dedicaram amor, tempo, afeto, seja o que for. Mas é uma falácia, assim, não há de nós humanos quem cresça tanto que não caiba num novo lugar. A gente sempre cabe, mesmo. E aí vem a segunda parte dessa história toda. E sim, a gente pode caber mesmo com essas pessoas que a gente, de longe, tem uma sensação de que elas, abre aspas de novo, não acompanharam ou não estão fazendo os seus processos de autoconhecimento e transformação. Eu queria te falar que eu consegui fazer novos amigos em Brasília. Eu consegui me abrir para o novo. E sem nenhum tipo de julgamento moralizante sobre as pessoas, mas sempre com a vontade genuína de dialogar, eu encontrei amizades muito diferentes de quem eu sou e muito diferentes das amizades que eu carrego desde o Recife, ou seja, de um tempo de adolescência, de adulto jovem e tal. Meus grandes amigos do Recife, no início, quando eu fui para São Paulo, a coisa que eu percebia que era, cara, parece que não estão vindo junto e etc. Eu acho que foi, na verdade, uma imagem que eu construí para mim mesmo, a partir das minhas transformações, como se eu criasse uma expectativa em relação a essas pessoas, que elas fizessem o mesmo percurso que eu. E eu não posso cobrar isso das pessoas. E eu não posso esperar que o tempo, a velocidade, a urgência, a pressa, a vontade se dê como aconteceu em mim. Quando eu entendi isso,
voltar pro colo dessas pessoas que eu amo. Apesar das diferenças que a gente tem, apesar de hoje me perceber transformado, é olhar também com muita generosidade para as transformações que essas pessoas atravessam e todos nós atravessamos. Cada um no seu tempo, cada um no seu lugar, cada um ao seu modo. Esse ser e-mail é muito meu, porque eu lidei com isso desde o dia em que a gente saiu da cidade do Recife. Mesmo assim. Então, te faço um convite de cara a, olhar com muita generosidade para os processos na alteridade, os processos de transformação do outro. E segundo, saber, amiga Valentina, que por mais que você cresça profissionalmente, pessoalmente, em autoconhecimento, autoobservação, na sua carreira, o crachá vai ficando mais pesado, sempre você vai caber, porque no fundo a gente é tudo grão. A gente é sempre muito pequeno, por mais que a gente cresça. Te faço o convite a olhar para esses 2 pontos de cara aqui. Já vi que esse dilema hoje vai ser uma delícia. Muito bom te ouvir, amor. Eu lembrei de uma história. Eu tenho uma amiga no Recife que a gente se conheceu na adolescência, numa mudança minha de escola. E ela era muito engraçada. Ela era aquela palhaça, assim, que contava piada, que agitava a turma. Ela era muito sensacional. E eu olhava para ela com muita admiração. Eu queria muito ser amiga dela. E acho que eu insisti tanto que ela disse, tá bom, vai, a gente vai ser amiga. Mesmo a gente sendo tão diferentes. E a gente tinha uma piada já nessa época que era: quando eu ganhar na Mega Sena, eu te dou 1 milhão. Amiga, quando eu ganhar na Mega Sena, eu te dou 1 milhão. E ela, claro, amiga, eu também te dou 1 milhão, tal, não sei o quê. E não tem uma vez que eu não jogue na Mega Sena, porque eu jogo na Mega Sena, eu sou dessas, eu faço muitos planos com esse dinheiro. Não tem uma vez que eu não jogo na Mega Sena que eu não pense, 1 milhão é de Ana, que é essa minha amiga. Que o tempo e a distância geográfica nos colocou em lugares muito apartados. Que as minhas movimentações por autoconhecimento, por autoconsciência, os meus processos terapêuticos, os meus 4 filhos, a minha crise do meu casamento, o meu próprio casamento, todos os meus CEPs, me colocaram muito distantes de fato dessa amiga. Não só geograficamente, né, mas numa coisa que é muito forte, que é quem eu sou hoje. Sim. Essa não é mais amiga para quem eu ligo, num perrengue, numa dor, numa alegria. Não é mais para ela que eu ligo. Mas essa semana eu vi que ela tinha sido vacinada, porque ela é da área de saúde. E eu liguei para ela e eu chorei tanto com ela. Eu fiquei tão emocionada de poder sentir aquela alegria. Fazer parte desse momento com ela, né? E ela tá lá. E eu tô aqui. Por mais diferente que a gente seja. E a gente é diferente, assim. Mas é água e vinho. Talvez se eu tivesse ficado no mesmo lugar, na mesma cidade que ela... Eu acho que é água e óleo, porque vinho as duas gostam muito, viu, gente? Eu acho que se eu tivesse ficado na mesma cidade que ela, talvez a gente nem fosse mais amiga. Sim. Por conta das diferenças que foram se colocando com o tempo, né? As diferenças são muito radicais. Diferenças ideológicas, diferenças totais. Mas tem um amor preservado num lugar que é muito bonito. Tem também amigas que eu olho na minha história e que esse amor, esse afeto, esse vínculo se desfez. E aí outros vínculos surgiram. A partir também dessas transformações, dessa expansão para dentro e para fora. E é muito bonito perceber esse movimento, que a vida mesmo vai se encarregando. Né? É uma grande onda, é um grande mar aberto mesmo, assim, que você vê aquela onda chegando e arrastando aquele sargaço, aquela areia, e ela volta maior, e ela, enfim, nesse movimento lindo que é o movimento do mar. E eu acho que a gente precisa tranquilizar o nosso coração, porque a impermanência nas relações, ela também faz parte, ela também compõe as relações. Sim. Ai, que bom te ver. Hoje a gente tá aqui dando nome aos bois nesse episódio, pelo que eu tô vendo. Porque Lua falou agora da amiga, Ana. E é engraçado que nesse processo, Valentina, sabe, de autoconhecimento, autoobservação e observação do mundo,
Veja bem, não sou eu o amigo de Ana, né? É Lua que conserva essa amizade com ela há tantos anos e tal. Mas eu, num determinado momento, me estranhei com o companheiro de Ana. E por razões políticas, veja, ele bolsonarista e tal, 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 e eu, essa pessoa que você conhece. E eu lembro que naquele momento foi muito doloroso pra gente. Eu sei que foi doloroso pra mim e eu sei que foi doloroso pra ele. Muito, muito, muito mesmo. A gente chegou a se ligar pra discutir sobre isso, assim. E eu nem sei se diante de tanto genocídio, se ele continua sendo um bolsonarista, Também não sei. mas também não irei perguntar. Porque é isso, assim, eu acho que ele tem o tempo dele de transformação. Talvez ele, com tanto ódio que ele nutriu à esquerda, ao progressismo, ao coletivo, talvez ele tenha se sentido tão tocado com aquilo que fez aquela opção no ódio, na raiva. Sim. E que talvez agora ele tenha apaziguado as dores dele, tenha visto que, na verdade, ele cometeu uma bobagem e tenha se arrependido. Esteja dentro desses milhões de bolsominions arrependidos que a gente tem no Brasil. Mas, atravessado o momento em que a gente teve, né? E que, Valentina, eu me considerava, aí quando eu falava com ele e tal, eu me considerava um ser evoluído. Porque, como é que ele não tá vendo isso, né? Como é que. Eu lembro de uma conversa que eu resgatei a origem da palavra idiota, do idiotez, do grego, aquele que olha somente a si próprio, para conversar com ele sobre isso. Eu disse, tô te achando idiota por causa disso, não é idiota como no português brasileiro coloquial se fala. Fulano é um idiota. Não, isso de só olhar para si. Eu lembro que teve um momento dessa ruptura que foi assim. E aí o tempo passou. Anos passaram, né? E eu lembro do último encontro da gente, que foi um encontro lindo, no aniversário de Tereza, ainda não havia pandemia, no aniversário de Tereza, e que eu lembro da preocupação de Lua, dizendo para mim assim, amor, cuidado só com as discussões políticas, né? Engraçado isso. Mas foi um encontro regado por afeto com ele, assim, e eu acho que isso faz parte de uma transformação, não apenas minha. Eu não sou o bonzinho da história que apaziguou nada, não, que amenizou. Não. Eu acho que da parte dele também teve um movimento. E aí é isso, eu fico pensando nesses tempos, né? Assim, e pensando nesses tempos e dando nome aos bois, como a gente está fazendo aqui agora, eu vou trazer 2 exemplos muito radicais nesse processo do que é o autoconhecimento e a autoobservação, que eu acho que vale a pena pontuar, que tem a ver com esse tempo da gente aqui em Brasília, né? Primeiro, eu tive uma fase de que só Lua fazia amigo em Brasília. Só Lua fazia amigo em Brasília. Ela chegava com um monte de amizade nova, de repente tinha gente dentro de casa, e eu ali, vou lá fazer uma tapioca, vou lá fazer aquilo outro, mas eu não estava conectado com aquelas pessoas, né? Teve uma hora que minha ficha caiu que... E olha que eu nem sou dessas, viu? É, Pedro ele é o cara que faz amizade muito mais do que eu. Mas Brasília foi um resgate muito grande para mim, né? Então eu estava muito feliz de estar na cidade e Pedro não estava muito feliz de estar aqui. Então tinha essa diferença básica, né? Que você colocou. Super. E aí, mas teve um momento, que foi um marco, que eu disse, eu preciso me conectar a essas pessoas, né? Já tinha dado merda, né? Aí, né? Teve um marco, né? Que eu disse, cara, eu preciso olhar para essas pessoas. E aí eu queria trazer aqui, dentre muitos exemplos de amizades conquistadas e construídas e nutridas, eu vou trazer 2 exemplos que são muito engraçados, porque eles são extremos opostos, inclusive a mim, e que se consolidaram num lugar muito bonito. Um deles, esse personagem já apareceu em outros episódios aqui, dando nome aos bois, né? A gente não vai falar mais de Enzo Valentino hoje aqui, não. É Alexandre, que é um cara que eu amo. Amo. Mais uma vez vem o espectro político. Ele tinha tanta raiva do PT que votou em Bolsonaro. E isso foi uma bomba na relação do grupo inteiro, porque quando ele revelou isso, ele não falou sobre isso na campanha. No começo ele falou que tinha anulado, não sei o que e tal, e depois foi que ele assumiu. Foi uma bomba, e aí, obviamente, a gente entrou num processo que foi, a gente precisa acolher nosso amigo, né? E, obviamente, hoje ele já entendeu a cagada que fez, de vez em quando ainda pede desculpa pra gente, mas já entendeu e se posiciona hoje veementemente contra Bolsonaro, contra o governo que está aí, contra essa movimentação violenta que está acontecendo no país. E foi o tempo que fez com que ele pudesse passar por um processo de transformação que ele vem atravessando, eu passar por um processo também de transformação, de entendimento de que é possível haver um diálogo, mesmo que ele seja devagar, que o diálogo seja cuidadoso, mas que depois o diálogo fica transparente, franco, honesto e tal, que é o que a gente tem hoje.
Continuamos sendo diferentes em alguns pontos, mas em outros pontos a gente descobriu que o amor da gente um pelo outro é muito marcado por a gente ter se permitido descobrir completamente nu um diante do outro, assim. Então é isso que você é, então é isso que eu sou, tá aqui, sabe, essa honestidade. E o outro exemplo que é maravilhoso, que é um cara que eu não sabia como me conectar, porque ele era exatamente o contrário. Eu considerava ele um cara tão evoluído que eu dizia, velho, como é que eu vou puxar assunto com esse cara? Imagina, o cara foi para um monastério na Tailândia. Você tá brincando? O cara, espiritualmente, ele tá em outro lugar. A maneira como ele fala, como ele se comporta, as experiências que ele teve pelo mundo. Eu também achava que eu nunca ia ser amiga dele. Eu achava que a gente não ia conseguir ser... E olha que a gente já era amigo da companheira dele. Mas com ele, verdadeiramente, eu sentia uma barreira que eu próprio criei, que era essa barreira de, não, esse cara é um cara que se conhece, é um cara que se... E que demonstra isso de uma forma muito sublime, assim, sem nenhuma arrogância. Nenhuma arrogância. Então, assim, é um cara importantíssimo, é um cara que tem uma participação fundamental na vida da gente, sem que a gente nem saiba, porque ele é tão low profile, que ele fez coisas acontecerem no Brasil que ele não coloca na primeira pessoa. E aí, à medida que a gente foi se conhecendo e essas caixinhas foram se abrindo, eu fui descobrindo que esse cara tinha feito várias coisas que eu admirava demais e nem sabia que ele estava envolvido. Até que de repente, não mais que de repente, a gente se torna o quê? Antes de virar amigo. A gente se torna vizinho. Porta com porta, vizinho. E aí... Cerca com cerca. Cerca com cerca. E aí, caros dilemas, não teve jeito. A gente foi se conhecendo. E hoje, assim como o exemplo do primeiro amigo, né, e tal, esse cara que eu considerava essa distância por conta... Eu realmente eu enxergava esse cara como alguém evoluído demais. A gente super se conectou. E eu entendo que realmente ele é um cara que se conhece muito mesmo e atravessou processos que eu admiro demais e tal. Mas o coeficiente humano dele fez com que a gente se aproximasse muito e hoje a gente é não só vizinho e amigo, mas a gente troca ideia num campo de muita intimidade. Assim, um cara que eu amo também. E eu tô te trazendo isso porque às vezes, e aí eu fiquei percebendo isso agora, olhando pro meio dela, amor, que é o seguinte, às vezes a gente vai se percebendo tanto nos processos de transformação a partir do autoconhecimento que a gente esquece de olhar para o alter conhecimento, o conhecimento do outro. O quanto eu me disponibilizo a olhar com generosidade para esse processo do outro, no tempo dele, sabe? Assim, a gente tá aqui falando autocuidado, mas e o outro cuidado, né? Assim, eu adoro quando você fala outro cuidado, acho muito sensacional. Os processos de análise, né, que ela traz, assim, que tudo isso começou a partir da análise, faz com que a gente, faz com que a nossa história ganhe uma perspectiva nova, né? E aí a gente pode, de fato, ir revendo pontos da nossa vida que a gente não tinha maturidade, não tinha elaboração, não tinha discernimento. E isso não é bom ou ruim, é o que é. Sim. É o que aquele tempo cabia, é o que aquelas pessoas davam conta. E quando a gente ganha essa perspectiva, essa história ela não deixa de ser importante, ou essas pessoas elas não deixam de ser essas pessoas, né? E se a gente entende que a gente precisa se afastar em determinado momento, porque o tempo do outro me incomoda de alguma forma, tá tudo bem. Tá tudo bem a gente ir desfazendo e refazendo certas relações. Tá tudo bem a gente conseguir estabelecer limites. Eu acho que tem uma coisa muito que me toca muito no e-mail dela, né, e que eu acho que conversa muito com mulheres de uma maneira geral, que é essa dificuldade de impor limites. Quando ela diz assim, começa a me incomodar quando eu digo sim querendo dizer não. Né? Quando a gente diz sim para o outro, querendo dizer não, quando a gente se coloca nesse lugar de agradar o outro, né, a gente entra numa guerra com a gente mesma. E é muito bom no processo de análise a gente conseguir observar isso e conseguir dizer não de um lugar amoroso, sem ser o lugar da ruptura, sem ser o lugar da quebra. Mas se for, faz parte. Né? Crescer, expandir, é de fato romper com uma casca. É de fato ganhar outros contornos. E às vezes isso vai ser acolhido,
por esse lugar, por esse grupo, por essas pessoas, às vezes não vai ser acolhido. E eu acho que a única coisa que a gente precisa prestar atenção é para que a gente não se ache bom demais. Sim, é o tal não caber. Pra mim vai muito nesse lugar, assim. Eu fiquei pensando agora, tentando traçar um paralelo com as questões, entre a questão do autoconhecimento e a questão da intelectualidade. Que muitas vezes a gente vê em intelectuais, mulheres ou homens, uma manifestação de distanciamento do outro, que talvez seja essa solidão que ela está falando, que ainda que seja um movimento natural, digamos assim, ou seja, eu não me isolo porque quero, mas há um distanciamento porque a intelectualidade, ela em determinadas pessoas, ela pode chamar para esse lugar de ficar mais sozinho, enclausurado e tal. Eu lembrei de um embate que a gente teve recente, que eu trouxe alguma coisa para você, e aí você começou a ponderar, e eu disse, porra, mas que saco, tudo tem que ter pensamento crítico, e você disse, sim. A resposta é sim mesmo. eu queria fazer uma suposta pergunta do ouvinte. Faça. Caboge, solta a vinheta, por favor. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Quando a gente falou agora sobre isso, né, o senso crítico, pensamento sobre a intelectualidade, sobre o autoconhecimento, essa expansão, esse distanciamento e tal, será que quando a Valentina traz a questão que é o autoconhecimento, um convite à solidão, eu queria perguntar se você acha que em determinadas pessoas o autoconhecimento vira um convite à intolerância em relação ao outro, ao que é diferente? Eu acho que sim. Eu acho que é tricky, né, isso, assim, mas eu acho que sim. Eu acho que a gente, em determinados momentos, e num processo de estabelecer certos limites, a gente vai para a intolerância, né? Então, num primeiro momento é não e acabou e foda-se, eu preciso me preservar, eu preciso me conhecer, eu preciso estabelecer esses limites. Mas acho que o tempo associado a esse autoconhecimento faz com que a gente vá se abrandando também e entendendo que esses limites não precisam ser bélicos, que esse afastamento não significam rupturas, né? Que eu posso ouvir o outro, ainda que esse outro pense radicalmente diferente de mim, ainda que esse outro haja de um jeito radicalmente de mim, que não seja violento, né? Eu acho que violência para mim é o grande limite, mas de um jeito empático. E aí é muito difícil, porque a gente sente que a gente precisa ir para de um ponto para o outro, e lá ficar, né? Então, eu acho que num primeiro momento, sim, a gente pode ficar bem intolerante. Eu vejo muito nos casais que eu atendo, nas questões familiares, né? De dinâmica com o filho e tal. Quando a mulher começa num processo de ler mais do que o cara, de saber mais do que o marido, o companheiro, o pai dos filhos sobre parentalidade, ela vai muito naturalmente por um lugar de, porra, eu sou boa e ele é ruim, eu faço o certo, ele faz o errado, eu tô aqui lendo pra cacete e ele não lê nada, então eu sou muito legal e ele é um bosta. E esse processo é um processo de julgamento que nos coloca exatamente no mesmo lugar. Sim. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu li alguma coisa que você não leu, né? Muito pelo contrário, se eu entendo que você não leu e eu quero te convidar para um diálogo, eu posso tentar te apresentar certas coisas de um jeito amigável. Você pode ou não querer ouvir, né? Sim. Eu não controlo isso. Sim. Eu lembrei de uma eu lembrei de uma conversa com meu pai há muitos anos, que bom, enquanto do lado da minha mãe eu fui apresentado à música pelas vias brasileiras, meu pai eu fui apresentado ao jazz, ou ao jazz, como ele fala. Fui apresentado ao jazz, a outras coisas, e fui apresentado também, inclusive, a música instrumental da América Central. Eu lembro meu pai, quando voltou da viagem que ele fez a Cuba para entrevistar o Bebo Valdez, que ele voltou com um DVD para mim de Chucho e Bebo, os dois, tocando juntos. E foi muito engraçado ele contando esse processo, que ele volta e fala disso, e eu sentia que toda vez que eu ia apresentar alguma coisa nova para ele de música, ele meio que dava uma leve esnobada. E um dia ele materializou esse pensamento dele. Ele disse para mim assim: filho, eu tô chegando na idade
que eu posso ser um pouco mais intolerante. Não que ele não tenha sido antes, viu, gente? Mas ele manifestou isso numa frase. Ele disse assim, eu acho que eu estou chegando na idade que eu posso ser intolerante. E quanto tempo demorou para eu entender, na verdade, o que estava por trás do que ele estava ali chamando de intolerância, que faz um pouco parte do que é essa solidão que a Valentina traz, e faz pouco parte da questão da intelectualidade que a gente trouxe, tal, e que faz muito parte de conversas absolutamente contemporâneas do agora que eu tenho tido. Lua vai dar uma risada, obviamente, que eu vou citar isso aqui agora, já está rindo, que eu estou fazendo uma oficina super profunda de estudos sobre o antropoceno, liderado por um cara absolutamente à frente. Pedro, que é o Caio que Lima. é o antropoceno, amor? O antropoceno... Não fala assim não, porque eu mesma fui procurar no dicionário o que era antropoceno, quando ele falou como se eu soubesse. Então, esse planeta que a gente habita, ele tem eras, né? E durante quase 12 mil anos ele viveu uma era que era o Holoceno, onde o próprio planeta em si era o grande ator das transformações. Ou seja, qualquer tipo de transformação climática, né, que a gente observou e tal, o próprio planeta era responsável. O que acontece pós-era industrial, ou seja, eu estou falando uma coisa que aconteceu ontem na história, né, é que o ser humano se coloca numa posição absolutamente especista de achar que ele pode fazer tudo com o planeta, inclusive destruir e depois reconstruir, o que não é verdade. Atentem para isso. Escutem Luísa Neubauer, Greta Thunberg, Ailton Krenak, Davi Uma galera Copenaua. fraca. Escutem essas pessoas que elas estão dizendo. Nós não seremos capazes de refazer nada. Em 25 anos o clima vai estar outro, e em 100, se ainda houver planeta, será de outro jeito. Mas o antropoceno, e olha só que contradição, ele é batizado pelos próprios estudiosos, pelos cientistas que estão cuidando de observar o que está acontecendo com o planeta, e aí há 20 anos ele cunha esse termo dizendo o seguinte, não, com a era industrial a gente deixa para trás o Holoceno, onde o planeta era responsável pelas mudanças em si, e o homem vira o grande agente de transformação. Então, por que com a era industrial? Porque a partir do momento que você tem chaminé, aí um tempo depois você tem queima de combustível fóssil em larga escala, aí depois você tem gado, você tem capim no lugar do que é floresta, ou seja, toda essa engrenagem brutal, no fundo, e a gente se discute muito, né? Porque se discute que o antropoceno acaba também trazendo a perspectiva de extinção de espécies. Então a gente fala, por exemplo, da extinção de arara azul, dos pandas e tal. Mas no fundo tem uma extinção que está em processo, que ela é muito mais grave, se a gente quiser olhar para a gente mesmo, que é a extinção do próprio ser humano. A gente está desenhando no antropoceno a nossa própria extinção. Porque se acaba a água, se acabam os recursos naturais e o planeta não responde por si próprio, a gente não tem como inventar isso não. Não há tecnologia possível para reinventar um planeta. Mesmo. É por isso que os malucos estão tentando fazer estação em Marte, achando eles que vão para lá. Não iremos ver. Pelo menos as próximas 3 gerações. O antropoceno é esse momento, né, que o homem se autodenomina transformador. E eu estou contando tudo isso, que está linkado com a história do meu pai, quando ele fala, estou chegando na idade da intolerância, que nessa oficina sobre o antropoceno, Caio trouxe uma perspectiva maravilhosa sobre o que são as músicas de desertificação. E eu achei esse conceito maravilhoso, porque é a desertificação que responde à desertificação do planeta, mas é a desertificação de ideias, ou seja, a música sertaneja, por exemplo, né? E não é sobre eu gosto ou eu não gosto. Não né? é sobre isso. É a desertificação da ideia. Beber, cair e levantar. O que é que isso diz? É um vazio absoluto de ideias. Não há ideia. Sim. Não há nenhum pensamento crítico, voltando a achar pensamento crítico. E aí, quando eu lembro do meu pai falando de ser filho, em relação a essa música aqui, eu tô chegando na idade da intolerância e tal. No fundo, meu pai, em outra língua, estava me falando a mesma coisa que eu tô sendo impactado agora com essa oficina, que é realmente a gente se estimular umas às outras e uns aos outros ao pensamento crítico. E ao pensamento crítico construtivo. Não é o pensamento crítico da destruição do que é o papel do outro. Né? É uma vontade que a gente precisa ter dentro da gente de entender que não é uma recusa ao outro que é diferente da gente. Ou seja, quanto mais a gente se autoconhece, Valentina, talvez, e quanto mais analisada a gente for, talvez o convite fique ainda mais intenso
para que a gente seja capaz de olhar para outra pessoa diante da gente com a mesma profundidade e generosidade nos processos que ela tem, nos tempos que ela tem. E aí, eu não acho que o autoconhecimento é um convite à solidão. Eu acho que o autoconhecimento é um convite à partilha. Para mim tem uma coisa muito que é uma palavra que eu vou colocar ao lado de tudo isso que você disse de um jeito muito brilhante, que é empatia. E aí é foda, né? Porque quando as palavras elas ganham, quando a gente pega ranço de uma coisa, né? O abuso, como diz na minha cidade, peguei abuso, tô abusada, tomei ranço, peguei ranço. É difícil da gente conseguir ultrapassar, né? Então tem algumas palavras que a gente tomou ranço ultimamente. Então, gratidão, ranço, né? Empatia. Tem um amigo meu que diz assim, saiu na trip e a gente pega ranço, sabia? Não tem Saiu mais na nem capa trip, da coitado. trip e a gente pegou ranço. Era gratidão, empatia, compaixão. E é uma bosta isso, né? Porque isso fala da nossa intolerância mesmo, de uma maneira geral. Muito. Mas eu amo a palavra gratidão e eu acho que empatia é um conceito tão revolucionário. É revolucionário. Marshall Rosenberg, quando ele fala quando ele cria comunicação não violenta, né, e quando ele fala sobre isso, ele escreve sobre isso, ele defende isso, tem um pensamento, Peu, que conversa com isso que você trouxe, que é o pensamento crítico, que não é bélico, que não é destruidor, né, que é a nossa capacidade de não aceitar a violência como uma regra. E a violência também nesse processo de autoconhecimento, assim, onde o outro se transforma num inimigo, o outro não evoluiu, o outro não fez esse caminho. Quem a gente pensa que a gente é? No final das contas, sabe? E aí trazer empatia é isso, assim, é você conseguir olhar para o outro, ainda que o outro seja muito diferente. E você, não querer convencê-lo de nada. Não querer convencer que o seu caminho da iluminação é o grande caminho. Não querer diminuir o que ele sente, porque, caramba, ele não sabe de nada. Olha, se eu te contar como que tá, né? Porque parece que as pessoas realmente estão tão absorvidas pelos seus próprios sofrimentos que elas são incapazes de olhar o sofrimento do outro. E não é isso, né? E eu venho com essa soberba de dizer assim, não, mas olha, pelo menos você tá aí com saúde, né? Então, assim, a empatia ela é um canal, ela é um regente muito importante nesse processo de autoconhecimento, que às vezes, por falta de maturidade ou por falta de tempo nesse processo de análise de autoconhecimento e de autoconsciência, ele não chega. Sim. Mas ele precisa chegar. A gente precisa abrir espaço para essa empatia no nosso dia a dia, porque senão a gente não está fazendo nada. A gente está se autoconhecendo e a gente está se encastelando. E aí sim a gente fica solitário. Nossa, que bom, Vi. Você sabe que nos últimos muitos milhares de anos, né, pós-dinossauro, não há nenhum registro de extinção de espécie por outra espécie no reino animal. Só quando o homem entra em cena como grande destruidor e predador é que as extinções começam a acontecer na natureza em vários âmbitos, tanto da fauna quanto da flora, inclusive, que é um negócio perverso da gente pensar, né? A morte de rios, a morte, né? E eu acho que tem um resgate, quando você fala da empatia, eu acho que tem um resgate possível de fazer, que é pensar em como a natureza se organiza. Que é o seguinte, os animais, longe de qualquer capacidade de racionalização ou entendimento do que é empatia, eles vivem, sobrevivem a partir daquilo que é inerente. E nós, seres humanos, fomos perdendo aquilo que nos é inerente. A possibilidade de sociabilizar, a possibilidade de falar, ou seja, de estabelecer parâmetros de oratória que eu dialogo com as outras pessoas. A gente criou línguas, a gente criou ferramentas de comunicação que animais têm por instinto. A gente fez isso de forma elaborada. E logo nós, tão capazes, digamos assim, de estabelecer racionalidades e também de decifrar emoções, logo nós, a gente está se extinguindo um ao outro por esse comportamento não empático. Então, talvez, para além de resgatar essas palavras que você trouxe, de gratidão, de empatia, de compaixão pelo outro, talvez a gente simplesmente lembrar daquilo que é inerente a gente.
a possibilidade que a gente tem de conviver coletivamente, entendendo que o diferente faz parte da nossa tribo. E aí, o autoconhecimento pode ser uma ferramenta super útil para que a gente elabore as nossas questões, para que a gente possa falar em voz alta sobre as nossas questões e sentimentos, que a gente seja percebido por quem nos cerca de uma forma generosa e que também a gente pare nos nossos processos de escuta para receber isso da forma que os animais fazem na natureza. Acho que é o recado que eu tenho por hoje. Salve o Holoceno e nos salvemos do Antropoceno. Eu fiquei pensando que esse processo de autoconhecimento e transformação, ele não é possível sem o diferente, né? Não há possibilidade. Não é possível sem alguém Não que há. pense radicalmente diferente de mim, que haja diferente de mim, que cobre coisas de mim que eu não estou mais a fim de dar. Então, o outro é importante no meu processo de autoconhecimento. Amor é a natureza. É. As espécies, por que não há extinção, mas há a luta entre espécies? Há a caça, há tudo que a gente vê. No Discovery Channel, né? No Discovery Channel, como é o nome do outro lá? Planeta Noite. É que assim, a parte de todas essas coisas que acontecem, que são inerentes aos animais que caçam, que são predadores e tal, ao equilíbrio do planeta que é regido justamente por isso. Baleia, aquele bicho fofo, come peixe. E come às centenas a cada bocanhada, Você não entende? fale mal das baleias, não. Eu amo baleia, tenho uma tatuada aqui, mas entende onde eu quero Não, chegar? É que claro. assim, então eu realmente acho que vale uma tentativa de estabelecer um pensamento crítico sobre o que está acontecendo com a sociedade, com a humanidade, que é justamente isso, assim, a gente pode dosar, acho que uma criança se machucou lá fora. Se machucou, mas passa bem, cortamos e voltamos. Mas é isso, assim, eu sinto que eu achei maravilhoso esse meio e essa pergunta crucial dela, se o autoconhecimento é esse convite à solidão, e queria muito devolver com esse pensamento, Valentina, que acho que o autoconhecimento é um convite à vontade genuína da gente conhecer o outro. E aí a gente não se isola. A gente partilha o que a gente descobriu sobre a gente mesma ou sobre a gente mesmo, a gente escuta em que processo de transformação está o outro, com muita empatia, como você falou, amor, e observa que a gente cabe em todo lugar, que ninguém é maior do que ninguém, e que no fundo, indo para a raiz de todo esse problema, nós somos realmente partículas muito pequenas do que está acontecendo agora. E se nesse processo de ouvir o outro, de entender o outro, a gente escolher não fazer mais parte, a gente escolher se ausentar, a gente escolher se retirar, tá tudo bem, porque ali na frente a gente faz outras conexões com pessoas que não são iguais a gente, mas que a gente entende que estão em um outro momento da vida, mais disponível, como a gente se sente disponível também, né? Então, eu acho que nesse processo de crescer, de expandir, as rupturas podem fazer parte, não precisam fazer parte com dor, mas a gente segue, né? Assim, a vida ela vai se renovando. Então, se está sofrido agora, Valentina, respira, observa, deixa o tempo dar espaço para novas pessoas nessa vida, deixa o tempo fazer com que essa sensação de não pertencimento, de não caber, ela ganhe outros contornos, porque sim, você precisa fincar o pé nesse lugar de orgulho do que você já conquistou e de quem você é. Que bonito, que bonito. Muito bom esse dilema, muito bom esse combo dessa quinta-feira. Se você não ouviu o episódio anterior, ouça, porque essa semana foi combo, 2 episódios ao mesmo tempo. E muito obrigado, Valentina, por ter partilhado esse pensamento tão profundo aqui com a gente. É sempre bom dialogar sobre questões que podem mudar chaves nas pessoas. E a gente tá aqui para também ser transformado por tudo que vocês mandam pra gente. Inclusive, quem quiser mandar dilema pra gente, vocês já sabem, é só escrever para luabarros@redeamparo.com.br ou para pedro@redeamparo.com.br. Próxima quinta a gente tá aqui. Queria agradecer a vocês que estão vindo a gente. Queria agradecer aos apoiadores do Dilemas, do Para Dar Nome às Coisas, do Vozes de Amparo. Em abril teremos podcast novo na AMP, que será anunciado em breve. A gente tá bem feliz. Um beijo pra vocês, até quinta que vem. Um beijo, até quinta. Solta a vinheta, Caboge. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.